Eu sentia que estavam me empurrando, os mais velhos estavam me empurrando para uma vida falsa. Mas eu não tinha vivência para contestar. Então eu ouvia aquelas coisas que muita gente escuta. Isso é porque você é novo, isso passa. Você tem que se enquadrar, você tem que estudar, você tem que se localizar bem, você tem que ser bem quisto, garantir privilégios, garantir patrimônio, uma vida farta, geralmente com mais do que você precisa. E como isso me apresentavam como objetivo de vida. E eu pensava, não é possível, cara. A vida passa no prédio onde eu ficava no saguão com a enfermeira dele, para ver gente, porque ele era muito sozinho. Então, e as pessoas do meu prédio, como classe média alta, admira demais os milionários. Então, quando viam aquele cara sentado ali, que já tinha aparecido nos jornais, que era campeão de exportações, eles paravam para conversar com ele. E um dia eu estava passando, ele estava sozinho com a enfermeira, ele falou, menino, senta aqui. Ele nunca tinha falado comigo, além de oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Naquele dia ele mandou eu sentar e começou a falar comigo coisas que eu precisava ouvir. Aí ele falou, olha, eu fiz da minha vida tudo o que me disseram que era certo, tudo o que me disseram que era para fazer. Eu me formei em comércio exterior, montei uma empresa de importação e exportação, me dediquei de corpo e alma a essa empresa. Eu não podia nem conviver com meus filhos, eu estava viajando, fazendo negócio na Índia, na China, na Europa, estava sempre viajando, sempre estabelecendo, montando filiais da minha empresa. Mas eu sentia até uma culpa de não conviver com meus filhos, mas eu tentava compensar isso pagando a formação deles, profissionais de alta qualificação, e formaram eles muito bem, tanto que eles hoje administram a empresa que eu não posso mais ir. Eu não tenho mais saúde, não tenho mais condição. E quando eu cheguei nessa condição de não poder ir mais na empresa, eu percebi que eu estava chegando no fim da vida. Eu vivi a vida inteira sem pensar que ela acaba. Eu me dediquei à minha empresa e na hora que eu percebi que a vida estava no fim, tudo isso perdeu completamente o sentido. Tudo que eu queria agora era afeto. E foi a última coisa que eu pensei em construir. Eu queria ser próximo dos meus filhos, eu queria ser próximo dos meus netos. E eles são super formais comigo, vêm me ver uma vez por ano, no fim do ano. E eu passo o ano inteiro sem conviver com ninguém da minha família. Tudo virou uma grande mentira. A sensação que eu tenho é que mentiram para mim lá no começo da minha vida. Eu passei a vida inteira correndo atrás dessa mentira. O tempo passou e eu não vi. A vida está acabando. E ela não tem o menor sentido para mim. Cara, era exatamente o que eu sentia. Que minha vida era falsa. Que eu estava sendo enganado. Que me apontavam a realização onde ela não existia. Eu sentia que aquilo que me apontava como realização pessoal era uma frustração. Mas aí vinha aquela coisa, não, você está errado. Você é muito novo. Quando a gente é jovem, a gente tem esses ímpetos. Você vai amadurecer, o tempo vai passar. Se você for impetuoso agora, você vai se arrepender mais tarde. Eu ouvia isso. Mas quando eu ouvi esse velhinho, ele para mim era o símbolo de uma vida vazia. Eu saí de perto dele e fui direto para a universidade. E pedi desligamento. Eu não quero mais ser doutor. Eu vou procurar um sentido. Tudo que eu fiz até hoje não tem sentido. Todos os objetivos que eu estabeleci não têm o menor sentido. São objetivos que agradam a minha família, mas que não me agradam. E aí eu tive a convicção de que era falso mesmo. O velhinho me comprovou isso. E eu fiquei com um medo enorme de chegar na condição dele. Falei, cara, isso não vai acontecer comigo. Eu não chego na idade desse cara nessa situação. Eu morro antes, mas não chego aí frustrado. E aí peguei minhas coisas e avisei a família que eu ia experimentar o que era não ter nada. Porque afinal de contas, depois que eu saí do exército, eu tinha couro duro e comecei a andar de carona. A minha vida social, meu patamar, não me satisfazia. Eu não gostava de clube, de regalia. Eu ficava constrangido de ser servido por garçons, por pobres, de ser tratado com uma cordialidade forçada pelos serviçais. Eu não gostava daquele meio. Então sempre que eu podia, eu pegava a estrada, andava de carona, dormia no acostamento, ia para aldeias de pescadores, para vilas pequenas, e percebia que as pessoas pobres não estavam apavoradas, estavam muito mais espontâneas do que a minha classe, que morria de medo de cair de patamar, não era nem de ficar pobre. Era uma paranoia enorme de cair de patamar. Eu falei, porra, os caras não têm nada, então é feliz da vida. A rapaziada que me cerca, se chega nessa situação e se mata, entra em depressão profunda. No entanto, parecem umas pessoas muito mais espontâneas, muito mais transparentes, muito mais solidárias. E aí, nessa situação, depois que eu saí da universidade, claro que eu tive que perder um tempão explicando para a família que não entendeu. Tem gente que tem a curiosidade de saber, mas depois de tantos anos você não entrou em contato de novo com a família.
Minha filha do meio, quando estava com 13 para 14 anos, pediu para entrar em contato com eles. Eu já tinha tentado quando elas eram pequenininhas, eu queria levá-las na casa deles só para elas conhecerem os avós. Mas eles disseram não. Eu morava no Rio, eles moravam no Rio, eu estava morando no Rio nessa época, passei uns 3 anos. E eles também. Então eu telefonei para eles, perguntei, eu queria levar minhas filhas aí para conhecer vocês e tal. Não, melhor não. Então eu já não procurei mais. E eles também não faziam parte da minha vida, nem lembrava, na verdade, que eu tinha família de origem. Eu me sentia em família em qualquer lugar que eu tivesse. O corte de relações foi total. A última frase que eu ouvi do meu pai foi: você para nós é um filho morto. E aquilo era verdade. E não foram só meus pais, foram todos os parentes, todos os amigos, todos os conhecidos, todo mundo cortou relações comigo. Na época eu achei que ninguém estava entendendo, que estavam pensando errado a meu respeito e tal. Me impressionou um pouco. Mas com o passar do tempo eu percebi que se eu tivesse mantido o contato ali, eu não tinha encarado as coisas que eu tive que encarar. Eu tinha pedido socorro em várias situações. No entanto, eu estava de cara para o mundo e eu estava sem defesa. Aquela defesa de classe que eu tinha, qualquer tombo de bicicleta já tem alguém me esperando no hospital para tirar chapa. Não existia mais. Foi o que meu pai falou no último papo. Se você quebrar a perna, foda-se no sistema de saúde público. Se você for preso, não me procure em nenhuma hipótese. Você não tem mais família. Em pouco tempo eu percebi que minha família era muito maior do que eu pensava. Em cada lugar que eu morei eu fiz uma família. Família é respeito, família é afeto. Família não é consanguinidade. Uma vez um indígena me falou que a água é o sangue do planeta. Os rios são as veias, as artérias do planeta. E nesse sentido, todo mundo é consanguíneo. Tudo é consanguíneo, os vegetais, os animais. Tudo é consanguinidade. Isso aqui é uma família em cima de um planeta, uma poeira cósmica. Quando a gente... Imaginação é uma ferramenta potentíssima para a gente refletir. Então eu imaginei que eu saía do planeta, em linha reta, ia me afastando, vendo o planeta inteiro e ficando pequeno, até virar uma bolinha que girava em torno de uma estrela. E essa estrela ia se afastando, e o planeta já sumia de tão longe. E aí a estrela ia virando um pontinho lá longe, o nosso Sol. E aí eu olhava em volta e via estrelas muito maiores do que o Sol, contadas aos bilhões. Ia me afastando, e via esses bilhões de estrelas aglomeradas numa espiral, que é a nossa galáxia. E aí eu olhava em volta e via bilhões e bilhões de galáxias maiores do que a nossa, que é uma das mais simples. Desse ponto de vista, o nosso planeta tão grande é uma poeira cósmica, invisível. E desse ponto de vista, os habitantes desse planeta são uma coletividade, uma família planetária, que ainda não tomou consciência disso, que caminha para tomar essa consciência. Já há pessoas com essa consciência, pelo menos no sentimento mais profundo, mas que encontra resistência nos poderes constituídos, nos privilegiados da sociedade, nos podres de rico, que dominam os estados, dominam os governantes, dominam os legislativos, constroem leis, têm poder de mídia, têm poder de boicote. Esses querem continuar privilegiados e, para isso, eles bloqueiam o desenvolvimento humano. Brizola é um exemplo disso. Ele tinha obsessão por investir na escolaridade, na escola pública. Ele construiu uma escola pública que pegava a criança às 7 horas da manhã, dava café da manhã, tinha escova de dente da criança lá, toalha, estudava de manhã, de tarde tinha teatro, dança, música, lutas, esportes. A criança almoçava, lanchava, jantava, escovava os dentes e ia para casa de banho tomado, às 7 horas da noite. Então os pais podiam trabalhar. Por isso ele foi atacado com ódio e fúria pela elite brasileira, que é uma elite descendente dos escravistas. Os europeus, os colonizadores, fizeram um trabalho muito bem feito. Em cada colônia deles, criaram uma elite dirigente, uma minoria para dirigir. Geralmente é uma minoria branca, que tem desprezo pela população do local e admiradora do seu explorador, admiradora do estrangeiro. Lá que é o primeiro mundo, lá que é desenvolvimento, lá eles são superiores a nós. Toda essa superioridade foi construída em cima da escravidão, em cima do saque das riquezas das colônias. Todo esse desenvolvimento é um desenvolvimento sujo. Eu não entendo por que se olha para a Europa com tanta admiração, como se eles fossem os superiores. O europeu, aonde ele botou o pé no planeta, ele fez merda. Ele saqueou, ele matou,
exterminou povos, determinou fronteiras, tomou posse, escravizou a população e construiu a mentalidade dominante. Fez Jesus ficar louro de olho azul, um árabe. Criou a mentalidade de admiração irrestrita. Se chega um cara falando, esse cara estudou em Sorbonne, o cara estudou em Sorbonne, para mim ele é suspeito, não merece a menor admiração. Ele carrega para cá um sentimento de vira-latice brasileira, um sentimento de que nós somos inferiores aos europeus. Na minha concepção, quem tem mais capacidade de superação é melhor do que quem não tem capacidade de superação. E desse ponto de vista, a superioridade humana está nas favelas e nas periferias, que são pessoas que tratam com dificuldade o tempo todo, superam dificuldades incríveis, enquanto que na parte rica estão lá os pobres resolvendo os problemas dos ricos. Quando o milionário pede tudo que ele tem e não pode mais pagar aos pobres, aquela mixaria que eles pagam, ele se mata, porque ele tem medo, ele não sabe superar dificuldades. Ele não tem dificuldades, ele vive com facilidades. Facilidade fragiliza, dificuldade fortalece. Então quem carrega o mundo nas costas são os de baixo. Não é incompetência nem casualidade a falta de capacidade do ensino público. O ensino público não é feito para instruir a população. Ele é feito para criar uma massa ignorante, facilmente manipulável pela TV, pela mídia, que usa a psicologia do inconsciente para convencer as pessoas de absurdo, ainda mais que elas não têm senso crítico desenvolvido na escola. É uma escola enquadradora, um modelo de ensino que faz o oprimido admirar o opressor e querer estar no lugar dele. Um modelo de ensino que nem vislumbra a possibilidade de construir uma sociedade harmônica, sem miséria, sem fome, sem analfabetismo, sem ignorância. Esse sim deveria ser o objetivo de todo mundo. E eu acho que é um objetivo intrínseco da existência. Construir uma sociedade harmônica. Quantas gerações vão se queimar nesse sentido, não sei. Porque as mudanças não se fazem numa geração só. As mudanças se fazem com as gerações que se sucedem. A gente está formando os novos. A gente já teve 14 anos. A gente já teve em quem se espelhar. Hoje os mais novos também estão procurando referências. E existem muito mais exceções à regra hoje do que havia quando eu era estudante. Quando eu era estudante, numa sala de aula, você encontrava uma exceção, duas exceções, gente que questionava e que era brutalmente reprimida. Hoje você encontra aos punhados, em toda parte. Gente questionando, gente que não se conforma. A adolescência é aquele período onde você ainda tem a intuição e o sentimento da criança, mas o mundo já está formatando o seu raciocínio para ser adulto. E isso é um conflito muito grande, porque você não quer ser cruel. Mas a sociedade, para te colocar no privilégio, ela exige que você seja cruel, que você seja indiferente com o sofrimento, que você aceite a miséria como coisa natural, que você seja egoísta e só pense em você mesmo. A sociedade exige isso. Todas as vezes que me ofereceram algum privilégio, alguma regalia financeira ou de consideração social, eu tinha que violar minha consciência, eu tinha que massacrar meu sentimento, eu tinha que conniver com a perversidade. Então eu prefiro não ter privilégio, não ter, porque isso na verdade não é privilégio. Pode ver que os mais privilegiados são os que mais tomam antidepressivo. Eles são obrigados a violar a consciência deles permanentemente. E quando chega de noite, que a razão dá uma descansada, surge um vazio insuportável. E a razão fica berrando. Eu estou fazendo tudo certo, eu não estou fazendo nada errado, o mundo é assim. Eu tenho que agir assim, senão eu vou perder minha condição, vou cair de patamar. E no dia seguinte ele vai violar de novo a consciência dele. Isso para mim é um inferno. Eu preferi dormir no papelão, apesar de não recomendar isso para ninguém. Mas qualquer coisa menos isso. Com 19 anos eu resolvi que eu não ia ter patrão nem empregado. São duas coisas que eu não quero na vida. Desde então eu passei a trabalhar por conta própria. E com o tempo, a minha observação foi, por mudar de ponto de vista, foi se ampliando. Porque eu vim de um lugar, um patamar privilegiado, e caí em primeiro lugar na mendicância, porque eu não sabia fazer nada, então eu só pedia. Dormia em qualquer lugar, comecei a conviver com os mendigos, a aprender as manhas de dormir seguro, de arrumar o que comer. E de repente eu me vi cercado pelas melhores pessoas que eu já tinha conhecido, pela melhor relação social, mais profunda, mais sincera, mais espontânea, mais amorosa, mais solidária. Uma solidariedade que eu não conhecia naquela classe que eu vivia. Naquela classe se junta o que sobra para dar para os necessitados. Aonde eu estava se divide o que tem, porque não tem sobra. Então eu achava muito mais bonita a relação. E de repente eu pensava, porra, mas essa gente aqui tem o direito constitucional de ter acesso a uma instrução decente. Foi roubada nesse direito. Essa gente tem direito a ter alimentação garantida pelo Estado, é constitucional. Tem o direito a ter uma moradia decente.
tem direito a ter qualquer atendimento médico que seja necessário, está na Constituição. O Estado não cumpre a Constituição para privilegiar uns punhados. Aí eu comecei a olhar para o Estado como se fosse uma organização criminosa. E é isso que eu acho que ele é hoje. Uma organização criminosa dominada por mega interesses podres de ricos para sacanear o povo, roubar os direitos, estabelecer uma situação de exploração extrema e favorecer sempre elites, que são quem determina as políticas públicas, através do financiamento de campanha. Eu passei 2 meses agora no Rio Doce. Eu tive lá dois anos atrás, quando estourou a represa, né? Você vê como é que a mídia apresenta o fato. Tragédia de Mariana. Isso é uma redução. Mariana é uma cidadezinha pequenininha, no interior de Minas Gerais. Você falar tragédia de Mariana, você diminui muito o significado. Inclusive, o rio Gualacho do Norte, que corre em Mariana, ele pega o setor norte. Mariana mesmo não teve afetação nenhuma. Teve 3 povoados, 3 distritos. Depois desceu para Barra Longa. São mais de 200 municípios ao longo do Rio Doce. O Rio Doce morreu todo, por inteiro. E o silêncio do poder público é estrondoso. Por quê? Porque as mineradoras, mega empresas internacionais, quando elas chegam no município para minerar, elas investem no poder público, elas financiam campanhas. E através desse financiamento elas ditam a voz do poder público, as decisões do poder público. E o poder público passa a desinvestir em outros sustentos econômicos do município. O município cai na dependência da empresa. Então toda a economia fica girando em torno da empresa. Quando acontece um acidente desse, o pavor da população é exatamente a empresa parar de trabalhar. Uma empresa criminosa matou a maior bacia hidrográfica da região do sudeste brasileira. E as pessoas vão defender essa empresa, porque criou-se uma dependência. Em todos os municípios, as prefeituras e as câmaras legislativas estavam silenciosas. Agora, 2 meses atrás, eu fui lá, o câncer está pipocando geral. E ninguém está falando nada. As UPAs estão lotadas. As pessoas da beira do rio estão tomando água do rio, de poço. A Samarco não está dando mais água. Dá para os protegidos. A maioria está pegando água do poço, totalmente cheia de metais pesados, está adoecendo. A última, quando eu saí de lá, foi o Estado de Minas liberar a pesca profissional no Rio Doce. Porque 2 anos depois, já tem mutações de peixes que sobrevivem na lama tóxica, sobrevivem no metal pesado. A Samarco estava pagando indenização para mais de 40 mil pescadores. Quando o Estado libera a pesca profissional, a Samarco para de dar as indenizações, não precisa mais pagar, os caras estão trabalhando. E o que é a pesca profissional? É a pesca que põe o peixe na feira. O Vale do Rio Doce inteiro está comendo esse peixe cheio de metais pesados. É o câncer anunciado, que já está pipocando, já está cheio de gente com câncer. Em Barra Longa, o prefeito, no dia seguinte a invasão da lama, mandou os tratores buscarem, porque era a área de lazer da cidade. Então botou os tratores jogando aquela lama em cima dos caminhões, e os caminhões circularam pela cidade para jogar lama num terreno lá. E eles iam pingando aquilo pela cidade inteira. Aquela lama secou, os carros passam, levantam a poeira e as pessoas respiram isso. O que tem de problema respiratório em Barra Longa é absurdo. E ninguém fala nada. Não se fala nada. Está uma situação apocalíptica aquilo ali. E não se fala nada. O Espírito Santo não liberou a pesca profissional nem no Rio Doce, nem no mar. Embora os pescadores continuem pescando, porque não tem opção. Eles continuam pescando. Na Baía de Guanabara está aparecendo metais pesados. Eu tenho um conhecido que ele trabalha numa equipe que faz análise química na Baía de Guanabara por conta dos resíduos industriais, das refinarias de petróleo. E disse que de uns meses para cá começou a aparecer metais pesados, que é resíduo da mineração. O Rio Doce está botando no mar toneladas por segundo de metais pesados há mais de 2 anos, 2 anos e meio. Então o mar está infestado de metais pesados. Ele cobre o chão, ele é pesado, ele vai para o fundo. Ele cobre o chão, cobre as algas. Os peixes comem as algas, são comidos por outros peixes. Esses peixes estão contaminados de metais pesados e estão sendo servidos nas mesas. E ninguém fala nada, por quê? Interesses empresariais. Ninguém quer responsabilizar a mineradora. Aliás, mineração é a caixa preta no Brasil. Aqui se saqueia ouro, níquel, bauxita, nióbio, tudo. E tudo por debaixo dos panos. Por quê? Porque o poder público uma organização criminosa que permite o saque das riquezas nacionais. Em vez de investir na população, no desenvolvimento real,
numa escola decente, que forme um povo lúcido, consciente, instruído, capaz de perceber o que acontece e capaz de decidir os seus rumos. Esse é o terror das elites. É a instrução, a consciência, a solidariedade e a união dos povos. Não é à toa a ideologia da competitividade. Você tem que vencer na vida. Essa é uma indução criminosa. A gente tem que viver, não que vencer na vida. Se eu for melhor do que alguém, esse alguém é melhor do que outra coisa. A gente pode compor, a gente pode cooperar, a gente pode se unir, a gente não precisa competir. É preciso tirar isso daí. Eu vejo pessoas que não se conformam com a sociedade e que querem mudanças sociais de verdade, que são movidas pela mesma coisa que eu, aquele incômodo diante da injustiça social. Mas são pessoas que não olham para dentro. A sociedade nos induz ao confronto, ao conflito, à disputa. E aí você quer mudar essa sociedade confrontando, disputando, conflitando. Você está reproduzindo comportamentos sociais. Essa é a oposição que a sociedade quer. Porque essa estrutura social, no topo dela, o punhado dominante, tem a consciência de que é uma sociedade antissocial, desumana e que vai levantar resistência, vai levantar oposição. Então eles criam a própria oposição. Eles fabricam a ideologia da esquerda. Eles botam as universidades para condicionar as pessoas a se sentirem pessoas superiores, mais capacitadas do que os de baixo. A minha vivência me diz que os de baixo são os mais capacitados, são os mais capazes de superar a dificuldade, são os que carregam os muros nas costas. Apenas não têm consciência disso, porque os seus direitos constitucionais foram roubados, são roubados cotidianamente. A esses não é permitido acessar a instrução, a acessar a informação, a formar um senso crítico. Esses têm que ser conduzidos como manadas. E a gente vê vários sintomas disso. Por que é que o Estado está dando o conversor de televisão digital na cesta básica para quem não pode pagar? Um Estado que não cumpre sua Constituição nos direitos humanos, mas está dando o conversor de televisão. Por quê? Controle mental, é óbvio. Os pobres se sentirem incompetentes, incapazes, inferiores, impotentes. É a parte mais forte. Quando eu faço palestra em favela, eu sempre faço uma comparação da sociedade com uma casa. A parte mais forte da casa, a que garante que ela fique em pé, é o alicerce. O alicerce é a massa da população. Ignorantizada, explorada, dominada, imobilizada, desprezada, desdenhada. Essa é a parte forte da sociedade. As linhas de tijolos são as classes médias. A primeira classe média é a que toca na pobreza, classe média baixa. Logo depois tem mais uma linha. E aí vai de classe média em classe média, até a classe média alta, que ela toca no telhado. O telhado é o empresariado. E a parte do telhado que está acima de tudo, que mal se vê do chão, são os bancos. Acima das empresas. Ali é que estão os dominantes do mundo. Com a conivência, claro, das elites, que também usufruem seus privilégios. Aí eu pergunto na favela, o que acontece com a casa se o alicerce se movimenta? A casa cai. Por isso o alicerce é mantido na ignorância, no sentimento de impotência, de inferioridade, de incapacidade. Por isso os psicólogos do inconsciente trabalham tão profundamente na criação de inferioridade de um lado e superioridade do outro. Enquanto o ensino público tem o destino de formar a mão de obra que carrega o mundo nas costas, o ensino particular tem o destino de formar os comandantes dessa mão de obra, os gerentes, os diretores da mão de obra. Aí pega o pessoal da classe média e bota na gerência, bota na supervisão, para oprimir o pobre. E não oprime não, para ver o que acontece. Para você manter seus privilégios de classe, você vai ter que oprimir. Você vai ter que conviver com a perversidade. Você vai ter que violar sua consciência. E se você tiver consciência, vai tomar antidepressivo para se manter. É uma coisa muito simples que eu penso. Uma pessoa que toma antidepressivo, frequentemente, é óbvio que tem uma vida deprimente. Que a parada dela não é tomar antidepressivo, é mudar de vida. Agora, se você mudar de vida profundamente e seguir sua consciência, pode esperar a execração social. Pode esperar a repressão direta, a começar pela própria família. Você está louco. Eu, quando eu comuniquei o assunto para o meu pai, foi um processo longo, doloroso, longo uns 2 meses talvez. Ele disse para mim que eu não tinha ambição nenhuma. Eu falei que tinha ambição demais. Tanto que dinheiro, conforto, estabilidade, garantias sociais para mim era pouco. Eu queria satisfação em viver. E queria da vida que eu pudesse levar dela.
Aí ele não soube o que responder. Ficou uns 2 segundos em silêncio e falou: você precisa de ajuda. Vai no psicólogo, você está desequilibrado. Eu fui no psicólogo. 3 sessões. Só para provar que não estava desequilibrado. E o psicólogo viu que eu não estava. Aí ele partiu para a psiquiatria. Meu filho tem um amigo psiquiatra, diretor do Hospital de São Cristóvão, um cara muito bom. Você precisa de ajuda, você tem que ir nele. Eu fui. Esse foi muito mais direto. Em 5 minutos ele falou: claro. Depois que eu expliquei para ele, né? Eu sentei e falou: qual o problema? Eu falei: eu sou o problema. Você está falando com o problema. O que acontece? Acontece que eu não quero ser nada do que me dizem para ser. Isso não faz sentido. Eu não gosto de regalia, eu não gosto de ser servido. Eu quero um sentido para a vida, eu quero ter satisfação, chegar no fim da vida e ter prazer de ter vivido, olhar para minha vida e falar: caralho, eu gostei de ter vivido essa vida. Aí ele ficou olhando para mim e falou: caralho, ó, todo mundo vai dizer que tá maluco mesmo. Agora, como eu sou psiquiatra, eu sei que você não tá maluco, eu tenho mais o que fazer, vai embora. Depois eu ligo pro seu pai e falo que você não é doido, não. E aí ele ligou pro meu pai à noite e disse que não era doido, não. Aí minha mãe veio com a terceira solução: meu filho tem um padre exorcista lá na Penha. Lá fui eu pro padre me exorcizar. E acabou que o padre concordou comigo, achou muito corajosa a minha atitude. Eu nunca achei coragem, porque a minha atitude decorreu do medo. Quando eu encontrei aquele velhinho lá, frustrado, dizendo que a vida dele não valeu nada, ele é um multimilionário, dizendo que a sensação que ele tinha era que mentiram para ele no começo da vida dele, exatamente a sensação que eu tinha. E quando eu externava, mas ele falava: não, é porque você é novo, isso é ímpeto da juventude. Se você for no seu ímpeto, você vai se arrepender mais tarde. E realmente, eu não fui no ímpeto, porque eu tentei me enquadrar de todas as formas. Eu fui militar, eu fui bancário, fui mergulhador, fui vendedor, fui estudante de direito. E não dava, simplesmente não dava. A frustração não me passava. A angústia era profunda demais. Hoje, quando alguém fala: você sai da sua zona de conforto. Caralho, eu lembro daquela época, eu não tinha conforto nenhum. Era pura angústia. O conforto material ali nem pesava para mim. Eu já tinha feito guerra na selva. Eu dormia no chão a qualquer momento. E os momentos que eu tinha mais paz de espírito, mais satisfação, era exatamente quando eu estava viajando de carona, dormindo no chão, me virando. Depois eu voltava para casa do meu pai. Aí depois da última, depois que o padre não resolveu o meu problema, que eu peguei mesmo a mochila e saí, que eu ouvi aquela frase: você para nós é um filho morto. Aí eu saí com a sensação: rompeu. Não há mais contato atrás. Só tem contato à frente. E aí eu abracei o mundo. Quando dizem: você largou tudo. Quem pensa que eu larguei tudo são pessoas que estão agarradas nas coisas. Que eu não larguei nada. O que eu senti foram as correntes caindo. Eu senti um ganho imenso. Ganhei espaço, ganhei cor, ganhei cheiro, ganhei infinitas possibilidades. Comecei a conhecer gente pra caramba, ouvi um monte de história. De gente da periferia, puta, caminhoneiro, frentista de posto, balconista, gente da roça, gente onde eu pedia para dormir. A minha vida ficou rica. Ganhou sentido sem eu perceber. Eu comecei a ter prazer. Um prazer que eu nunca tinha tido em viver. E passar a braba, ter que arrumar papelão para dormir, um detalhe sem importância. Ter que pedir a comida. É fácil pedir comida. Eu nunca tive a menor vergonha. Claro que eu estava preparado para encontrar o que eu encontrei. Cara de desprezo, preconceito. Não podia aparecer um PM na área que eu tivesse, que eu tomava uma geral. Às vezes ela ia para a delegacia. Entrava numa casa para dormir, uma casa abandonada que fosse, alguém ligava para a polícia cercava a casa, dizia: eu só estou dormindo, lá vou eu para a delegacia, dormei na cela. Eu estava preparado para isso. Eu sabia que a sociedade ia se virar contra. Eu não estava no jeito recomendado da sociedade para ser respeitado. Para eu ser respeitado, eu tinha que ter ficado no exército, eu tinha que ter ficado no Banco do Brasil, eu tinha que ter ficado frustrado. Eu tinha que ter assumido uma superioridade social que eu sempre achei ridícula. Isso não me servia. Então a perseguição era bem-vinda. Só me incomodava o desprezo porque ele doía nos meus iguais. As pessoas que estavam comigo, que eram o meu meio social, não tinham tido a minha criação. Não estavam observando esse jogo de superioridades e inferioridades falsas. Eles se sentiam realmente humilhados. Eles se sentiam realmente revoltados. E eu tentava mostrar que não, que isso aí é um bunda mole, cara. O sentimento dele não transforma a gente em nada. Mas é muito difícil para essas pessoas que estão habituadas à inferioridade constante. É preciso um resgate de autoestima para perceber o próprio valor, no seu caráter, no seu sentimento. Porque a sociedade te julga, te desqualifica pelo seu aspecto, pela sua condição financeira. Não é pela pessoa que você é pelas coisas que você tem.
A gente vê sintomas disso de todas as maneiras. Compara aqui em Juiz de Fora, eu nunca vi, mas tenho certeza. A delegacia de crime contra o patrimônio é muito mais bem equipada do que a delegacia de homicídios. Por quê? Porque o patrimônio vale mais do que a vida. Velho, a solução é uma coisa que se estende por séculos. São gerações e gerações. Todos aqueles que eu vi querendo mudar o mundo desistiram, velho, na meia-idade. Parece que é uma programação da sociedade. Coloca no jovem a vontade de mudar o mundo. Quando ele chega ali nos 30, que ele já se formou, 35, ele já está se enquadrando, já está vendo que não é bem assim. Nos 40 ele já está achando que nada muda. É de um erro para o outro, porque as coisas estão mudando. Você nasceu no mundo mutante, só que não está no ritmo que a gente quer que mude. Quanto tempo demorou? A família já está enquadrada. Ela exige enquadramento. Muitas vezes, se você se recusa a se enquadrar, os mais velhos, eles não vão verbalizar, mas eles demonstram uma raiva muito grande. É como se eles dissessem para você assim: se eu me enquadrei, quem é você para não se enquadrar? E se você não se enquadrar, eles se ofendem, porque isso é uma revelação de que eles se deixaram enquadrar e que era possível resistir a isso e buscar uma realização de verdade. Eu achei uma realização, velho, nesse trabalho, porque o meu foco não é a arte. Meu foco é dizer para o mundo o que eu estou vendo. Eu não posso me conformar com essa estrutura social onde as melhores pessoas são as mais exploradas, as mais desprezadas. Então eu quero dizer para o mundo o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Aí eu uso a arte para dizer. Isso me dá um prazer muito grande, ainda mais quando as pessoas pegam e usam. Caralho, não tinha visto por esse lado. É a frase que eu mais gosto de ouvir. Nunca tinha pensado por esse lado. É mudança de visão de mundo. Isso faz parte da mudança do planeta, da sociedade como um todo. Se eu, como indivíduo, sou parte da coletividade, eu devo perceber que eu sou a única parte do coletivo que eu tenho total poder. Eu não posso mudar a sua cabeça. Eu posso te dar sugestões, eu posso te dar meu pensamento, mas você é que vai mudar se você quiser. Eu não posso impor isso. Eu acho que o ato de convencimento é uma violência. Eu não quero convencer ninguém de nada. Se a pessoa quer, eu posso expor meu pensamento. Se eu estiver errado, ela me mostra que eu mudo de pensamento. Também não tenho nenhum apego às minhas ideias. Quando eu digo, as ideias que você defende, mas qual ideia que eu defendo? Eu não defendo ideia nenhuma, eu digo. Não é porque sua filosofia de vida, qual é a minha filosofia de vida? Eu não sei qual é a minha filosofia de vida. Eu só exijo ter satisfação em viver. E eu tenho satisfação fazendo esse trabalho, espalhando pelo mundo, trabalho todo dia, não tenho feriado. Meu lazer é meu serviço. Não tenho aposentadoria, férias, não quero nunca parar de trabalhar. O dia que eu não conseguir trabalhar, eu não quero mais estar vivo. Larga essa carcaça inútil aí, vamos passar para o outro lado. Ver o que tem lá do outro lado. Outra coisa é que eu não concluo nada. Eu vou saber como é que é quando eu chegar. Que pelos religiosos que eu vejo, eu prefiro ficar na ignorância. Sabe, eu não sei como é que é. Imagina esse universo que eu já vislumbrei aqui na imaginação, essa imensidão de galáxias e planetas e nebulosas e estrelas muito maiores do que o Sol, sem conta. A gente não tem nem noção do tamanho do universo, já está em contato com o ser supremo do universo. Não é à toa que nessa pretensão a gente acaba concebendo um Deus macho. Uma vez numa casa feminista perguntaram: você acha que um dia o machismo vai acabar? Eu falei: enquanto Deus for pai, não. A gente já tem que ter o atrevimento de conceber o ser supremo e ainda dar um sexo masculino para ele. Eu prefiro a ignorância, para não ficar afirmando coisas que a minha razão não alcança. Isso é ridículo. Eu não tenho problema com a dúvida. E os caras são tão boçais que eles condenam a dúvida. Se você ficar em dúvida, você vai para o inferno. Isso, para mim, isso não é um Deus. Isso é um filho da puta, cara. Eu não posso acreditar num Deus desse. Sacou? Eu tenho que acreditar que existem seres superiores ao ser humano numa escala infinita. Lá no topo tem alguma coisa que quem sou eu para imaginar, cara? Prefiro não imaginar. Em termos espirituais, eu uso a minha intuição. Eu trabalho no desenvolvimento da minha consciência, acho que essa é uma obrigação de todo mundo. E que acontece, as pessoas querendo ou não. Então eu procuro seguir minha consciência. Minha intuição me diz que se eu seguir minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. Se eu não estiver aqui dando rasteira em ninguém, enganando ninguém, mentindo para ninguém, não fazendo mal nenhum, sem prejudicar ninguém, quando eu passar para o outro lado eu vou ser bem recebido. Seja lá como for, eu não tenho obrigação de saber. Nada vai me cobrar que eu saiba. Eu vou saber quando chegar a hora. Agora o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber se o que eu quero sou eu mesmo que quero ou se eu fui induzido a querer. Eu tenho que saber como reagir diante das agruras da vida, diante da contradição, diante do insulto, diante da perda. Eu tenho que saber como é que eu vou agir com a minha coletividade.
Se o meu objetivo de vida é meu mesmo, se ele foi implantado no meu inconsciente por uma mídia, por pais já condicionados, por convenções sociais massacrantes. Se eu vejo o mundo com os meus próprios olhos ou se eu vejo através da lente distorcida dos noticiários. Se a minha espiritualidade está na matéria, é na matéria que eu tenho que desenvolver a minha espiritualidade. A matéria não vai durar muito tempo, logo logo eu passo para o outro lado. Agora, se eu aderir a uma coletividade que tem raiva de alguma outra, estou fora. Raiva é um sentimento que me sinaliza para ficar longe. Eu tenho raiva dos candomblecistas, eu não participo disso. Aliás, no candomblé eu ouvi cada toque de arrepiar. Foi uma entidade do candomblé, eu entrei por engano. Mas quando eu estava lá dentro já não dava para sair. Até porque eu fazia capoeira na Bahia, os meus amigos, todos capoeiristas, estavam lá dentro, me viram entrar. Ô, você aqui, chega aí para mim, trouxeram. Aí eu olhei assim, cheio de entidade incorporada, aquele clima no ar espiritual. E eu fiquei por ali, só assistindo. Não participei e tal, me trataram muito bem. É uma igreja legal, porque você toma uma cachaçinha. E aí estava lá quando uma entidade me abordou. Você não acredita em nada, né, meu filho? Eu dei um frio na barriga, mas como é que esse cara sabe disso? Aí fiquei procurando uma resposta para dar. A figura fez assim, não precisa responder não. E eu cada vez mais impressionado, olhando para a figura. Falei, nessa vida não importa o que você pensa, o que você acredita. O que a gente acredita pode mudar de uma hora para outra, depende da circunstância, dos acontecimentos da vida. Agora o que você fez está feito. A consequência está ali na frente. Então, antes de você se preocupar com o que você acredita, se preocupa com o que você faz. Porque o que você fizer, você vai colher a consequência ali na frente. O que você pensa não dá muita importância não, a gente muda de pensamento a vida inteira. Pô, uma sabedoria enorme. Aí que eu percebi, eu não preciso saber o que é isso, eu preciso dar uso. Já aconteceu várias vezes de eu ouvir, não vai lá, e me dá mal, e voltar, pensa, pô, devia ter ouvido. Eu ouvi que não era para ir. O que é isso? Eu sei lá o que é isso. Se eu perguntar para um bandista, ele vai me dizer uma coisa, para um evangélico, ele vai me dizer outra coisa, para um católico, ele vai me dizer outra coisa, para um budista, ele vai me dizer outra coisa, para um indígena, ele vai me dizer outra coisa. Aí eu pergunto, eu tenho que saber? Não, eu tenho que ouvir e dar uso. Não vai lá, opa, não vou lá. Mas por que alguma coisa me diz para não ir? Que coisa? Sei lá. Não preciso saber. Preciso botar em uso. É alguma coisa bem intencionada, porque quando eu não ouvi, me dei mal. Várias vezes a gente tem essas intuições. Pode ser que não seja nada espiritual, pode ser que seja uma intuição, que seja um poder mental. Eu não sei o que é. Eu não preciso saber o que é. Eu preciso dar uso. A gente tem mania de querer explicar e entender tudo. A razão humana é precária demais para isso. Eu confio muito mais no sentimento. Não foi a razão que me disse, deixa essa vida para trás e vai procurar uma razão para viver. Não foi a razão. A razão disse o contrário. Foi o sentimento que me disse. Se você seguir por aí, você vai se frustrar. Não tinha prova. Não era cartesiano. Não era resultado de um raciocínio lógico. Era um sentimento. E aí eu me deixei comandar pelo sentimento. E falei com a razão, desce daí que tu não manda nada. Agora tu é assessoria do sentimento. O sentimento resolve e você se vira para botar em prática. Sem querer entender o que você não é capaz de entender. Porque quando você se mete a entender o que você não é capaz, você acaba concluindo errado. Acaba concluindo coisas que vão te levar a atitudes nocivas, destrutivas, de raiva, de ódio, de separação. Porque outros vão criar outras verdades. E essas verdades vão fazer o conflito acontecer. Que é coisa mais vergonhosa do que os caras jogando pedra numa casa de umbanda com um velhinho lá dentro. Uns caras malhados jogando pedra, dizendo que ali estava o Satanás. Quem é que estava carregando as pedras? Era um representante de Jesus? Eles acreditam que são. Por essas e por outras, eu prefiro a ignorância. Eu não sei como é que é. Do outro lado, eu não tenho pressa, mas eu vou dar de cara com ele quando a vida acabar. Eu não vou definir o que é antes de chegar lá. Enquanto eu estiver vivo, eu vou aplicar na vida a minha espiritualidade. Eu não vou ficar puxando o saco de um Deus, porque eu não acredito que Deus gosta de puxar saco. Eu não vou ficar em louvação. Eu vou tratar os meus irmãos como iguais, sejam eles como forem. Índole sexual, tez, ideologia, religião, não está dizendo nada. O que me diz a espiritualidade de uma pessoa é a conduta dela. São os sentimentos que ela emana. É a forma dela tratar as pessoas. É o jeito que ela reage quando ela perde alguma coisa. É a forma que ela reage diante de um insulto, por exemplo. A pessoa é irascível,
é irritável, é julgadora, é cheia de razão, cheia de verdade, está pronta para apontar o dedo, para acusar, para cobrar. Baixa espiritualidade. Seja o que for que ela acredite. Agora a pessoa é serena, é respeitosa, é amorosa, é compreensiva, é pacata. Alta espiritualidade. Seja lá o que ela acreditar. É a conduta da pessoa, os sentimentos da pessoa que me dizem a espiritualidade da pessoa. Não é a crença. A crença é desnecessária. E é muito usada para domínio de grupo. É muito usada por charlatão, para se dar bem materialmente, por incrível que possa parecer. As pessoas usam a carência espiritual para encher o rabo de grana, para comprar carro caro. E usam essa necessidade, essa carência espiritual das pessoas para conseguir isso, para arrancar migalha de quem já tem pouco. Eu não posso acreditar que tem um Deus por trás disso. Isso é o ser humano fabricando deuses artificiais para dominar uns aos outros. Domínio de grupo. Aproveitamento da ignorância, que é implantada pelo sistema social, deixa as pessoas vulneráveis a espertalhões que sabem usar a palavra, porque não tem o senso crítico desenvolvido. Essa invasão de fundamentalismo religioso no Congresso é resultado da ignorância implantada na população brasileira. Desde sempre. Na época de João Goulart, o Paulo Freire foi chamado para fazer um programa piloto lá em Sergipe, pegou 500 analfabetos, lavradores, todos acima de 40 anos de idade, para fazer um teste com métodos de ensinar a ler dele. Em 6 meses, ele botou os caras para ler em voz alta. E aí foi chamado para o Ministério da Educação para realizar um programa de extinção do analfabetismo no território nacional. 3 meses depois derrubaram ele. Tá louco ensinar escravo a pensar? Não pode. A ignorância é a base desse sistema social. A ignorância, a desinformação, a baixa autoestima, a competitividade, a arrogância, a separação das pessoas, o sentimento de superioridade implantado nos acadêmicos. Você vê os próprios revolucionários, eles são convencidos que são superiores na academia. É como se a academia tivesse uma cadeira subliminar de arrogância, de superioridade. Se você olhar para o faxineiro da universidade, para o motorista, para aquelas pessoas que possibilitam que a universidade exista, está olhando para a pessoa que tinha o direito de estar ali estudando. Constitucional. Ele só foi roubado no seu direito. Você não está diante do inferior social, você está diante de uma pessoa, de uma vítima de crime social, que tinha o direito de estar ali se ele quisesse. Mas como a sociedade precisa da mão de obra, aliás, é bom a gente perceber que é o trabalho mais importante, mais imprescindível, mais indispensável da sociedade é o trabalho braçal. Se não fosse trabalho braçal, ninguém aqui estava alimentado. Quem é que planta? Quem é que colhe? Quem é que arranca? Quem carrega? Se não fosse trabalho braçal, ninguém aqui estava vestido. Quem é que corta? Quem é que costura? Quem é que atende nas lojas? Se não fosse trabalho braçal, não tinha asfalto, não tinha parede, não tinha nada. Nada. Tudo é base do trabalho braçal. Muitas vezes trabalho escravo. Se você usa uma roupa de marca, pode crer que está usando um fruto de trabalho escravo. Todas as marcas têm trabalho escravo no seu currículo. Todas. Por isso eu me sinto constrangido de ver as pessoas dando tanto valor à marca, como se fosse um valor pessoal. Eu ter uma marca me valoriza como pessoa. Isso é muita falta de consciência. Não dá para eu virar um chato e ficar explicando isso para todo mundo. Já aconteceu de eu estar num bar bebendo e vem alguém, me reconhece. Eduardo Marinho, pô, admiro muito você, seu trabalho que você fala. Adidas escrito aqui. Aí eu me dou a liberdade. Meu amigo, você sabe que isso aqui é trabalho escravo? Geralmente a pessoa vai ficar sem graça, né? Esse cara foi lá em Curitiba. E ele ficou sem graça e tal. Eu falei, olha, cara, eu tenho a solução. Aqui na minha bolsa eu tenho uma caneta que escreve em tecido. Você quer que eu escreva aqui trabalho escravo? Na mesma hora ele esticou a camisa e eu escrevi trabalho escravo. Assim é lícito usar uma marca. Teve uma época que eu tinha só, estava numa condição que eu só tinha um par de botina e um par de sandália havaiana, mais nada, para calçar nos pés. E estava suficiente, mas alguém percebeu e me deu um tênis de presente. Olha, dá um tênis para você botar no pé. Aí eu olho assim, Adidas. Falei, pô, como é que eu vou botar isso no meu pé? Mas eu não tenho tênis, cara. Eu preciso de um tênis, não posso jogar fora, eu tenho que dar um jeito. Aí fiquei olhando pro tênis, aí reparei que ele tem 3 faixas. E entre as 3 faixas, 2 espaços. Peguei a caneta que serve em tecido, usei os 12 espaços para escrever em letras maiúsculas. Trabalho escravo. Botei de um lado e do outro. E fui pra rua. E eu não imaginava que aquilo ia chamar tanta atenção, cara. Todo lugar que eu ia, todo mundo estava olhando pro meu pé. Eu imagino
que é porque as marcas, elas são gravadas no inconsciente, através da publicidade massacrante, do marketing, dos esportes. Quando você está torcendo pelo seu time, aquela marca está ali. Então, no inconsciente, você já reconhece aquela marca como uma coisa de valor. Uma pessoa vista de marcas é visivelmente mais bem tratada nos lugares públicos do que uma pessoa sem marca nenhuma. Porque é uma lavagem cerebral, é uma imposição no inconsciente. Só que quando você vê aquela marca, que você vê passar sem prestar atenção nela, você adquire o respeito por aquela pessoa sem saber que você está sendo levado porque ela está expondo marcas ali. Mas quando passa aquela marca, então no seu inconsciente, com um negócio diferente, aquilo chama atenção. Então, quando eu entrava no metrô, no ônibus, eu via todo mundo baixar o olho pro meu tênis, porque eram as 3 linhas da Adidas com uma coisa estranha no meio. Fatalmente iriam ler trabalho escravo. Quando eu percebi isso, eu fiquei super feliz. Assim dá para usar a marca. Eu estou fazendo a antipropaganda. Eu estou fazendo uma denúncia. Não que eu vá causar consciência de alguém, mas que eu vou estar jogando sementinhas, uma pulga atrás da orelha. Pô, eu já vi trabalho escravo, não tênis da Adidas. Porque cada um tem seu processo. A gente não pode querer resolver o processo das pessoas. Mas a gente pode ser uma sementinha ambulante, jogando semente para tudo que é lado. Fica uma pulga atrás da orelha. O mais curioso vai pesquisar. Adidas trabalho escravo. Bota no Google. Adidas trabalho escravo. Vai aparecer uma lista. Aliás, pode botar qualquer marca. Aparece um monte de denúncias de trabalho escravo. Tudo juridicamente contestado pela empresa. Óbvio. Essas empresas vão em países que não têm leis trabalhistas. E lá eles impõem um nível de exploração que é a escravidão. Crianças trabalhando 16 horas, mulheres com neném, grávidas, exploradas ao extremo. São países frágeis no sistema trabalhista. E essas marcas vão lá para baratear o custo. E depois o marketing daqui faz você ligar aquela marca não ao trabalho escravo, mas ao esporte, a coisa arrojada, a modernidade, a coisas socialmente aprováveis, sendo que é trabalho escravo. Tomando consciência, usar marca é uma vergonha. No entanto, a gente é convencido que se a gente não usa roupa de marca, a gente não tem valor social. E aí a gente vai de indução em indução, a vida passa, a gente ganha um monte de cabelo branco, quando vê a vida acabou e você correu atrás de fumaça a vida inteira. E vem aquela sensação, puta que pariu, o que eu fiz com a minha vida, cara? Ela tá acabando. Fui obrigado a engolir um monte de coisa que eu não queria engolir, fazer um monte de coisa que eu não queria fazer, deixei de fazer um monte de coisa que eu queria fazer, agora não dá mais tempo. Imagina, isso é um terror, cara. Você tá louco, isso vai acontecer comigo? 1000 vezes o preconceito, a perseguição, a polícia, tudo. Porque, eu volto a dizer, eu percebo que toda vez que a sociedade oferece regalia, ela cobra a sua consciência, ela cobra a conivência, ela cobra a perversidade, ela cobra indiferença com o sofrimento alheio. Se você fincar o pé e disser, não vou deixar de seguir minha consciência nem 1 milímetro, pode esperar a estranheza, a perseguição, a desqualificação, o desprezo, pode esperar. É como se houvesse assim uma opção clara, você vai ter que torturar alguma coisa em você, velho. Ou materialmente ou imaterialmente você vai ter que se torturar. Você quer o conforto, a consideração social, viola a sua consciência. Você tem que violar a sua consciência. Massacra teus sentimentos. Você quer satisfazer a sua alma? Se prepare para a perseguição, para a marginalidade, para a disfarçatez, para o desprezo, para o preconceito. É uma cobrança social. Foi a sensação que eu tive aos 19 anos. Se eu quisesse me satisfazer, eu ia encarar o preconceito, a marginalidade. E se eu quisesse manter aquele conforto, eu tinha que me frustrar, eu tinha que tomar antidepressivo. E para mim a opção é óbvia. O corpo acaba logo ali. A alma eu tenho a sensação que já vem de longe e que continua. Então eu vou torturar minha alma para ter conforto corporal? Para ter o respeito de uma sociedade que eu não respeito? Eu não tenho o menor respeito para essa estrutura falcatruesca da sociedade, um poder público criminoso, uma organização social toda armada para favorecer um punhado e para enganar a população como um todo. Eu não tenho o menor respeito por isso. Por que eu vou querer o respeito da sociedade comigo? Não me interessa esse respeito. Esse respeito é angústia, é frustração, é vergonha de mim mesmo diante da minha consciência. Agora, esses pensamentos têm que ser tidos com cuidado para você não ficar se dando a arrogância de julgar as pessoas. Cada pessoa tem sua sintonia, tem sua frequência pessoal.
as suas escolhas, seu caráter, seus desejos, seus sentimentos, sua visão de mundo, sua forma de relacionamento. Tudo isso forma uma frequência vibracional. Cada pessoa tem uma única, como uma impressão digital. E essa frequência vai sintonizando os acontecimentos. É essa frequência que causa as simpatias, as antipatias, os acasos, as coincidências, as atrações, as repulsões, os acontecimentos em geral. Isso é a sintonia de frequência. Então, quando a pessoa decide violar sua consciência para ter para ter seu conforto, sua consideração, ela vai vibrar numa frequência que vai sintonizar essa vibração. Vai ter uma vida falsa, fútil, superficial, paparicada, enganada. Uma vida realmente que não satisfaz. Que a gente sente falsidade. Eu passei 4 anos vendendo quadro. Foi o recontato com a elite. Eu estava na rua e na periferia há mais de 20 anos e comecei a pintar quadro a óleo. Os quadros, não sei por que, ficaram bons. Eu não estudei. E eu fui levado para dentro de galeria. E dentro de galeria eu voltei a conviver com a mesma classe que me deu origem, que eu já não convivia tanto tempo. E aí revia aquela mentalidade, aquela forma de ver o mundo. Qualquer um que se esforçar pode ficar rico. Você tem o que você merece. Pobre é pobre porque não se esforça. Aquela mentalidade tacanha. E aí eu já não tinha raiva, não tinha revolta. Inclusive porque aquilo me lembrava a minha infância. Eu tenho um amigo meu que diz assim, cara, eu gosto de cheiro de vala. Porque ele foi criado no alemão e ele brincava numa vala. Então quando ele sente cheiro de vala, ele lembra da infância dele. Eu gosto de cheiro de pó, porque o pai dele tinha um bar lá dentro do alemão e todo mundo cheirava enquanto ele servia as mesas menino. Então aquele cheirinho de pó lembra a infância dele. E o cara não é cheirador. Então quando eu entrei em contato com essa mentalidade, eu revi a mentalidade que eu vi na minha infância. E aí na minha ingenuidade eu falei, eu posso mostrar o engano para essas pessoas carinhosamente, porque eu não tenho raiva delas. Não é como os esquerdistas que botam o dedo na cara, lacaio do capital, explorador de pobre. Não tinha acusação para fazer, era só mostrar os equívocos. Por exemplo, um comprador de galeria, muito respeitado porque era muito rico, comprava muitos quadros de uma vez só. Ele estava numa roda de conversa, tinha 6 pintores ali com ele, no meio estava eu. E o cara falando que nessa sociedade qualquer um que se esforçar pode ficar rico sim. Eu falei, você acha, cara? Você já viu os caras botando asfalto na rua? Com aquele rodo de madeira, um calor do cacete, respirando fumaça de querosene. Você acha que eles não estão se esforçando ou você acha que eles estão ficando ricos? A roda se desfez na mesma hora. Saiu cada um para um lado e ficou só eu e o cara. E o cara já me olhou com a cara de raiva assim, você é comunista? Não, você está mudando de assunto. Você acabou de dizer que qualquer um que se esforça pode ficar rico nessa sociedade. Eu estou perguntando a você se você acha isso mesmo, te dando um exemplo. Isso é conversa de comunista. Virou as costas e saiu. Daqui a pouco veio o dono da galeria brigar comigo. Porque com um cara desse, segundo ele, você não pode discordar. Se ele contar uma piada, você tem que rir. Se ele der qualquer opinião, você tem que concordar. Eu falei, não, velho, eu não consigo. Ele é uma pessoa, sou outra pessoa. Porra, ele compra 100 mil de quadro numa talagada só. Eu falei, velho, você está mudando de assunto igual ele. Ele falou uma coisa absurda que eu não concordei, eu estou dando minha opinião para ele, não precisa nem acreditar na minha opinião. Mas é tão óbvio que ele fica puto. Ele está acostumado com subalternidade. Então, por mais carinho que eu quisesse ter para mostrar para essas pessoas, para elas aceitarem que estavam equivocadas, não adiantava. Por um motivo muito simples, elas não querem tomar consciência. Quem está montado em privilégio precisa acreditar que aquele privilégio é justo. Quem está explorando o trabalho subalterno precisa acreditar que o subalterno merece ser explorado. Então ele precisa acreditar num monte de realidades. E no patamar que ele se coloca, ele não aceita contestação. Quem é aquele pintorzinho de merda lá? Eu era mesmo um pintorzinho de merda. Não estou nem aí para ser um pintorzinho de merda. É merda orgânica. Ótima dupla. Mas o cara não aceita. Aí eu vi que é inútil. Você não pode mostrar alguma coisa para alguém que não quer ver. Você vai arrumar conflito, vai arrumar problema. E não vai adiantar nada. Tem muita gente que fala, porra, ele precisa entender. Cara, você vai arrumar problema, porque se ele não quer, ele não vai. Ele vai brigar contigo, vai cortar relações, a relação vai ficar desagradável, mas não vai adiantar. Só quando a pessoa quer. Por isso mesmo, quando eu pego um reaça desse, que fala uma opinião bolsonárica dessas absurdas, eu nunca digo que ele está errado. Eu digo que eu vejo diferente. E nem digo como é que eu vejo. Porque eu sei como é que os caras reagem, com agressividade, com violência.
sabe, com insultos. Eles não têm como sustentar as posições deles. Então eles partem para agressão. Então quando o cara fala uma opinião dessa, é porque é interessante, esses caras não se contentam só em falar os absurdos que eles falam, não. Eles cobram concordância. Você não acha? Eu penso diferente, eu vejo diferente. Como é que você vê? No tom de voz você já vê a disposição do cara para o conflito. Eu vou dizer, não, prefiro nem dizer, parceiro. Você já está falando de um jeito aborrecido. Eu não concordo com você, mas eu respeito sua opinião. Eu não preciso dizer o que eu penso para você. Aí o cara desarma. Não, pode dizer, se ele quiser saber. Não, tudo bem, pode dizer. É uma coisa que eu brinco, dizendo assim, eu ainda vou abrir um cursinho de desarmamento de espíritos. Aí se ele quiser mesmo saber, antes de eu dizer, eu vou falar, meu irmão, eu vou dizer, mas não estou dizendo que você está errado. Eu estou só dizendo a minha ideia para você. Você analisa o que eu vou te dizer, e se você encontrar o erro, você me mostra, velho. Eu mudo de opinião na mesma hora e te agradeço. Aí o cara não vai ver mais como um confronto. Ele vai ver uma exposição para ele analisar livremente. Eu não estou dizendo que ele está errado, apesar de eu achar. Mas eu não vou dizer, porque isso eu vou entrar nas convenções sociais do conflito, do confronto, que é tudo inútil. Aí eu digo o que eu penso para ele. Cara, é muito comum eu ouvir a frase que eu mais gosto de ouvir. Pô, nunca tinha visto por esse lado. Por quê? Porque eu não confrontei. Um cara reacionário, maçom, lá do Rio Grande do Sul, veio conversar comigo. E ele queria saber se eu era Lula, né? Eu falei, não, eu sou Eduardo. Não, você entendeu o que eu quero dizer? Eu falei, mas você acredita mesmo que os governantes governam? Você não vê que tem financiamento de campanha de podres de rico? Tudo por trás, cara. Que o cara é pago, é um ator pago para encenar, para enganar a população, para exercer o poder que é de uma camada mais acima do que essa aí, que é acessada pela mídia. Aí o cara, não é que é verdade, rapaz. No dia seguinte, o dono do bar, que era um esquerdista, veio reclamar comigo. Cara, o que você falou com aquele fascista? Estava aqui te elogiando. Por quê? Porque ele só entra em conflito com o cara. O cara frequenta o bar dele porque ele faz fiado. Mas o cara é direitão. Ele apresentou assim, isso aqui é meu cliente fascista. Essa mesa aqui só tem fascista. E os caras riem, acham engraçado. Quer dizer, e é realmente. Agora, se eu tiver que dar minha opinião a ele, ele não vai conseguir brigar comigo, cara. Porque eu vou desarmar ele. A cada passo que ele der na direção da agressividade, eu desarmo ele. Ou encerro o assunto. Não me interessa polemizar. Não me interessa trocar insulto. Assim, idiotice ficar se xingando. Pequeno burguês, lacai do capital. Eu vejo muito isso nos estudantes. Eu vejo os caras repetindo os mesmos xingamentos de 40 anos atrás. Pequeno burguês, lacai do capital, putz, já era para ter sido renovado. O último que falou isso lá no Sindipetro. 2 moleques discutindo. Eu me lembrei de uma discussão de 1980, quando estava na universidade. Os mesmos argumentos, porque um era trotskista, o outro era maoísta. E aí você já prevê toda a discussão deles. E os caras terminam do mesmo jeito, se xingando com os mesmos desqualificativos. Quer dizer, está repetindo a mesma inutilidade. Que isso não é útil, isso não funciona. São essas pessoas que querem conduzir as massas. Aí eu falava, vai entregar pizza, cara. Você nunca vai conduzir massa se não for entregar pizza. Porque nem falar a língua das massas, essas pessoas que dão o trabalho de aprender. Eles não têm respeito pela massa da população. Eles acham o povo muito ignorante. Todo mundo é ignorante. Por mais que você estude, você continua sendo ignorante da maior parte das coisas existentes do universo. Se você teve acesso à universidade, você está usufruindo de um privilégio que foi negado, era um direito das pessoas que não tiveram acesso. Isso não te dá razão para a superioridade, te dá razão para um sentimento de solidariedade social, de dívida. Porque esse conhecimento precisa ser levado para as pessoas que têm direito a esse conhecimento. Aliás, por isso que derrubaram os últimos governantes, que apesar de estarem servindo muito bem os banqueiros e os mega empresários, abriram os furinhos nas universidades para meter um punhado de pobre. Era para ser um problema de Estado. Era para ser um programa de Estado, abrir universidades para geral da população, quem quiser fazer, entrar. Mas isso aí é o terror dos dominantes, não pode. Então foi na vaselina, arrumou uns buraquinhos e inaugurou uma via que nunca tinha acontecido, que é periférico, entrando na universidade para estudar, não é para varrer o chão e para servir, não. Gente de favela dentro da universidade, levando para dentro da academia, coisa que a academia nunca teve, que é a vivência de base nos seus quadros. Que hoje já são professores lá dentro, que já têm uma visão mais próxima da realidade do que os professores de origem de classes mais altas.
Porque quem está em classe alta não consegue enxergar o chão da sociedade. Não adianta. Não consegue penetrar a realidade da periferia. É só na periferia que você vai ver isso. E se você estiver lá como periférico, se você chegar como de outra classe, você não vai ser tratado com igualdade. As pessoas não vão ser espontâneas com você como são entre si. É preciso ser um para ser tratado com igualdade e aí começar a perceber coisas que os acadêmicos nem imaginam. A quantidade de sabedoria, de saberes, de conhecimentos, capacidade de resistência periférica. Porque são as pessoas que carregam o mundo nas costas. São as pessoas que mais têm dificuldades e que mais superam dificuldades. São os mais fortes da sociedade. São os mais capazes de causar mudanças. E o movimento que eu estou vendo, que eu viajo muito, procuro sempre ir nas periferias, ver como é que está. São movimentos de resgate de autoestima inconscientes. Artistas periféricos que já não querem mais reconhecimento social, querem fazer arte para a sua galera. Que já estão servindo de referência para os mais novos da favela. Que antes só tinham como referência o pessoal do tráfico. Porque era o pessoal que portava as marcas que os psicólogos do inconsciente da televisão tinham convencido a eles que são marcas desejáveis. Esses é que têm valor. Então olhar para os caras do tráfico e queria ser traficante, mesmo sabendo que vai viver pouco. Várias vezes eu vi moleques dizendo, eu vou viver pouco, mas eu vou viver bem. Ele está convencido pelos mentirosos do marketing que você portar marcas é estar bem. Hoje já existem outras referências aos grafiteiros, os poetas, os rappers, os caras do hip hop, pessoal do skate, o pessoal que está se desenvolvendo para outros lados. Já tem horta comunitária num montão de lugares por aí. Lá em Foz do Iguaçu, os caras resgataram das tiazinhas antigas um monte de ervas medicinais, um monte de tratamentos para não precisar ir na saúde pública. Ele está havendo um desenvolvimento e não está havendo ligação. Nas favelas do Rio nunca teve tanto organismo de informação. 5 jornais na Maré, televisão no Alemão, jornal, televisão na Rocinha, em Bangu. Então, tem um monte de coisa acontecendo na periferia, mas isso não quer dizer que a revolução vem virando a esquina, como falam os esquerdistas tradicionais. Que a sensação que você tem quando você escuta um comunista de verdade, não esse comunista que a mídia fala, isso não tem nada de comunista, mas um comunista de verdade, um estudioso de Marx, que acredita realmente que ele sabe a solução para a sociedade. Quando você ouve um cara desse falando, parece que a revolução vem virando a esquina, ela vem o proletariado tomando poder. Coisa que nunca vai acontecer dessa maneira. Tem que ser um trabalho de conscientização. Eu fico pensando assim, 38 anos atrás, quando eu larguei a universidade e fui para a galera, fui para o meio da periferia, sem noção do que eu estava fazendo, mas ganhando uma riqueza imensa. Se um monte de gente, daqueles esquerdistas, tivesse se espalhado nas periferias, poderia ter tido um trabalho de conscientização que estaria dando resultado hoje, porque os fortes teriam consciência. Os teóricos não são fortes. Eles dependem de periféricos, de empregados. Eles não têm a capacidade, a autonomia que existe na periferia. Então caberia muito mais esses teóricos acadêmicos irem servir do que irem ensinar. Vai servir de conhecimentos a quem tem o direito de saber. E deixa a rapaziada metabolizar, porque a criatividade ali é uma questão de sobrevivência. As pessoas são criativas ali, não é porque são pessoas melhores não, é porque precisam ser criativas para viver. Não encontra o mundo pronto. Nenhum problema ali é resolvido pagando para resolver. Ali se mete a mão e se faz. Então essas pessoas têm que estar servidas de conhecimento, de instrução, para poder desenvolverem a sua própria consciência. É preciso juntar o saber na sabedoria e priorizar a sabedoria. Ela vai ter sentimentos suficientes para saber o que fazer com o saber. O saber em si, ele pode tornar uma pessoa arrogante. Isso você vê nos pós-graduados. E a arrogância é uma capa para esconder uma insegurança pessoal. Porque o cara pós-graduado arrogante, ele é afetivamente inseguro. Então ele vive escondido debaixo da arrogância para não permitir que as pessoas percebam a sua própria fraqueza. Já a sabedoria, é impossível ter arrogância. A sabedoria depende da humildade. Se não tiver humildade, não tem sabedoria. E a humildade não é uma virtude, a humildade é uma percepção. Uma percepção que nós somos um átomo no contexto social. Cada um de nós, um átomo formador, com poderes para exercer
dentro do seu espaço e não no coletivo. No coletivo você vai agir, vai atingir com a sua conduta, com o seu exemplo, exercendo os seus valores, não impondo aos outros, não condenando ou cobrando aos outros, sendo a mudança que se deseja no mundo, como diz o Gandhi. Você acha que o mundo tem que ser mais solidário? Seja mais solidário. Você acha que o mundo tem que ser mais consciente? Trabalhe na sua consciência. Você não pode trabalhar na consciência do outro. Você pode servir elementos, se o outro quer. Porque se o outro não quer, não adianta. Por mais que você goste dele, se ele não quer, você vai arrumar briga, vai arrumar desgaste, vai arrumar irritação. E não vai conseguir. Além do mais, quem sou eu para conscientizar alguém? Eu estou com a minha consciência já formada, perfeita? Eu estou em desenvolvimento como todo mundo. Eu só posso desenvolver a mim mesmo, não posso desenvolver o outro. Agora, eu me desenvolvendo a mim mesmo, eu comecei a fazer esse trabalho. E aí chegam pessoas para me agradecer. Você abriu a minha cabeça. Isso não é verdade. Toda vez que eu escuto essa frase, eu lembro de um machado. Eu já rachei muita lenha para cozinhar. Eu não faria isso. Vou abrir a cabeça de ninguém. Eu estou dizendo o que eu vejo, o que eu penso e o que eu sinto. Se você pega isso, dá uso na sua vida e sua vida melhora de qualidade, você não tem que me agradecer. Eu é que tenho que agradecer você. Porque isso dá sentido à minha vida. Eu não mereço agradecimento nenhum. Eu simplesmente não aceitei viver atrás dos valores que estavam me ditando desde a minha infância. Eu percebi que aquilo não tinha sentido. Eu não sabia se havia algum sentido na vida. Mas eu já sabia que ali não tinha sentido. E foi a frase que eu disse: eu vou sair atrás de um sentido para a minha vida. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. Porque essa vida aí eu não vou viver. Não me interessa, eu tenho vergonha. Eu prefiro fazer parte da ralé. Ainda não sabia quanta riqueza eu ia encontrar no meio da ralé. Riqueza humana, riqueza abstrata. Foi ali que eu percebi que a maior parte das necessidades do ser humano não é material, é abstrata. É afeto, sentimento de integração, sensação de utilidade ao coletivo. Você gostar e ser gostado em todos os lugares. Você trocar conhecimento. Você criar soluções para problemas. O sentimento é muito mais importante do que a matéria. No entanto, a gente é convencido que para ser feliz você tem que ter mais matéria do que precisa. E nessa de adquirir mais matéria do que você precisa, você se acorrenta num modo de vida que é sufocante, que é sem sentido, que é angustiante, que é frustrante. E aí você estabelece objetivos, alcança o objetivo. No momento que você alcança o objetivo, a felicidade é muito grande, mas logo em seguida passa. E agora? Tem que ter outro. E aí você vai de engano em engano, de fumaça em fumaça. Como se você fosse atrás de uma imagem e quando você alcança aquela imagem que vai te dar a realização, ela vira fumaça. Tem que ter outra. E a gente vai aceitar isso a vida inteira? Correndo atrás de ilusão, se frustrando, correndo atrás de ilusão, se frustrando? O que meu sentimento me disse é que eu fosse para o lado condenável. Ali eu podia encontrar alguma coisa. Se eu fosse para o lado aprovável, ali eu estava fudido. Ali eu estava frustrado. Ali eu podia até ser um cara cheio de regalia, um privilegiado social, mas seria um frustrado assim mesmo. O privilégio social de uma sociedade criminosa é um privilégio criminoso, que custa muitas derrotas e muito sofrimento, que me exige conniver com um sistema injusto, pagando baixos salários, explorando as pessoas que foram roubadas dos seus direitos para serem exploráveis mesmo. Ou está usufruindo de um sistema corrupto, desumano, antissocial, empresarista, patrimonial. E isso aí eu teria vergonha. Então me recusei. Eu achava que ia morrer antes dos 30. Eu tinha certeza que não passava dos 30. Porque na minha visão de classe, a periferia é um caos total. É um pega pra capar. Foi depois de anos que eu percebi que não é nada disso. Foi depois de anos que eu percebi que ali é que estão as melhores relações da sociedade. As pessoas se dão as mãos, são solidárias entre si. A dificuldade une. Inclusive, a aceitação pelos banqueiros da entrada de um punhado de pobre na universidade foi exatamente na ideia classista de que o pobre, quando ele chegar a pegar um canudo e virar um doutor, ele vai querer esquecer o passado. Porque essas pessoas não concebem a união que existe no meio que vive em dificuldade. Então o cara termina a universidade, ele está louco para levar o conhecimento para a galera. E leva para a periferia. E isso é perigoso para o sistema social. Pessoas conscientes não se deixam escravizar.
Então é preciso manter os escravos na ignorância, na desinstrução, com o sentimento de impotência e de inferioridade, programados pela mídia que está lá dentro da casa dele, dizendo não diretamente, mas subliminarmente, que ele não vale nada porque ele não tem estudo. E o cara vale muito mais porque ele tem sabedoria, ele tem sentimento, ele tem solidariedade, ele tem uma humanidade muito mais profunda do que o formado em teorias que ganha uma baba e vai trabalhar numa mineradora, por exemplo. Agora está cheio de engenheiro lá defendendo a Samarco, dizendo que a Samarco é vítima. E, no entanto, a Samarco está causando câncer. Daqui a pouco eles vão mudar de nome a Samarco. Que nem a Monsanto. A primeira fábrica de transgênicos. Mas, pelo que eu sei, a Monsanto ela fabricava agente laranja na Guerra do Vietnã. Um desfolhante tóxico que até hoje causa má formação genética, crianças aleijadas, cegas, que nascem lá. A Monsanto fabricava esse agente laranja. E quando os Estados Unidos estavam perdendo a guerra para os vietnamitas do norte, essa empresa fabricando toneladas. Quando eles perderam, tiveram que fugir, ficou aquele monte de veneno guardado em tonéis. Aí os caras pegaram e levaram no laboratório deles. Falaram, inventa uma planta que resiste a isso aqui. E os caras foram chavar até o DNA da planta, para criar uma planta resistente àquele veneno lá. Assim nasceram os transgênicos, para aproveitar o veneno. Que aí você planta aquela semente lá, na hora que ela começar a brotar, você joga o veneno, tudo que é vivo morre, menos aquela planta, inclusive os micro-organismos da terra. Vai para os mananciais, polui a água que a gente toma, causa um monte de doença. Mas a transgenia se impôs. No Brasil era proibido. Sabe como é que foi imposto aqui? A Monsanto contratou vendedores brasileiros que tratavam com fazendeiros para levar semente de graça de soja, com a garantia do Roundup daquele ano e com a garantia de triplicar a safra. Em uma safra. Claro que o fazendeiro cresceu o olho e plantou. Quando começou a brotar, as associações patronais, as associações de latifundiários foram pressionar o Congresso. Antes da safra brotar, estava liberado o transgênico. Ainda teve resistência de alguns governadores e tal, mas eles acabaram se impondo. É o poder esmagador da economia. É o poder financeiro. Que compra a mídia, que compra os governantes, que compra os legisladores. Agora eles acabaram com o financiamento empresarial de campanha. É balela pura. Caixa 2 come solto. Isso é mais uma encenação. É como a democracia. Uma democracia é um povo muito bem instruído, muito bem alimentado, muito bem informado, consciente dos seus direitos, conhecedor das leis e sabedor dos mecanismos que ele tem para controlar o seu governo e o seu legislativo. Isso nunca aconteceu. Nunca foi permitido ao povo ter acesso à informação, à instrução. Pelo contrário, é um cuidado meticuloso em manter o povo na ignorância. Então, nunca teve democracia aqui. O que tem é uma fachada, uma farsa, uma grande mentira. Não tem democracia e nunca teve democracia. É preciso construir uma democracia. Como eu não posso construir uma democracia na coletividade, eu faço um trabalho que possibilite, pelo menos, a concepção do que é uma democracia. Para outras gerações. Eu não vou ver um mundo justo. Mas se eu não trabalhar por um mundo justo, minha vida perde sentido. Eu vejo que a caminhada é milenar. O ser humano tem 2 milhões de anos. Pelo menos a caveira mais antiga que acharam, o crânio mais antigo que em Lagoa Santa, calcularam 2 milhões de anos. Então o ser humano tem 2 milhões de anos. O planeta tem 4 bilhões de anos. Muitas civilizações se sucederam aqui. Essa que nós estamos vivendo, uma civilizaçãozinha pequena, 2.500 anos, é a greco-romana, imposta pela Europa a ferro e fogo do mundo inteiro. É mais uma civilização que está destinada a passar. Mas as pessoas pensam a curto prazo. É como se a eternidade tivesse contida numa vida. Na hora que eu morrer, acabou o mundo. Não é assim. Eu vou ter satisfação em estar vivo participando do meu pedacinho. Eu tenho umas dezenas de anos para participar de um processo que é permanente. Eu entrei e vou sair em poucas décadas. Eu não posso querer o mundo mudado. Mas eu não posso deixar de perceber que é uma mutação permanente, geral. Até os minerais estão em mutação química, permanentemente, o que varia o ritmo. Então eu entrei num processo de mutação e vou participar dele, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, da forma que for. Geralmente eu participo de forma programada. Mas se eu sou dos rebeldes, dos que não se conformam, eu vou participar de outra maneira, a minha. E é assim que eu quero participar, escolhendo como, e não sendo induzido.
sendo programado, sendo pressionado, sendo cobrado, sendo ameaçado, como todo mundo é. Pode ver que quando você finca a pé e fala, não vou pelos caminhos convencionais, os primeiros a se manifestarem são os familiares. Meu filho, não faça uma coisa dessa, é pro seu bem, é por amor a você, você está se equivocando, para você não se dar mal na vida. Mas aí firma o pé. Vão dizer que você está com problema, vão mandar você para um psicólogo, para um psiquiatra, para conversar com pessoas que vão tentar te enquadrar de qualquer maneira. Continua firmando o pé. Você vai ver a mesma pessoa que morria de amor por você, queria que você se foda. Você vai se foder. Ué, cadê aquele amor todo? Não era preocupação comigo, não? Não era. Era inaceitação. Você tem que se enquadrar. Eu tenho orgulho de falar de você para os meus amigos. Eu sei, por notícias que me deram, que nas reuniões dos aposentados, os coroas, generais e coronéis e desembargadores, todos eles se gabavam do filho, tá dirigindo uma multinacional, tá muito bem colocado, ganhando um montão de dinheiro, trabalhando no estrangeiro. E o seu? Os meus pais perguntaram. E o seu? Aí eles choravam, de vergonha. Meu filho, infelizmente, está aí, um mendigo, largado, fazendo artesanato, virou hippie, maconheiro. E eu estava muito bem. Se eles estivessem bem comigo, eu estaria mal comigo mesmo. Eles não se davam conta disso. O que eles queriam na cabeça deles era o meu bem. E, no entanto, eu tenho consciência de que se eu fizesse o que eles acham que era o meu bem, eu estaria doente. Talvez eu não estivesse nem vivo. No próprio exército, que eu me forcei a ficar mais do que eu quis, eu tive uma doença que ninguém soube o que era. Cresceu um caroço no meu pescoço, eu fiquei cego de um olho, com o outro eu só via nuances. Fiquei na enfermaria meses, sem saber o que era. Exame em cima de exame, fizeram a junta médica e não descobriu o que era. Eu consegui ser licenciado, fui para Brasília, que meus pais moravam em Brasília. Em 15 dias eu estava bom. Sumiu tudo. Porque passou angústia. Quando eu voltei para o quartel e entrei, o sentimento que eu tive me disse, eu vou adoecer de novo se eu ficar aqui dentro, eu tenho que sair daqui. Eu já não tinha respeito pela hierarquia. Eu já estava causando constrangimento. Que nem aquela roda de pintores que todo mundo saiu na hora que eu contestei o Bacanão. Estava conversando numa roda e de repente eu fui só com colegas, a segunda companhia da preparatória de cadetes. Eu falei, cara, eu não acho justo a gente ter que obedecer um idiota só porque ele nasceu primeiro. Pô, a roda se desfez na mesma hora. E o mais amigo falou, cara, você não pode falar essas coisas não. Eu falei, pô, mas não é verdade, cara, você não pode falar essas coisas, cara. Medo, que é implantado em todo mundo, para aceitar um destino vazio. Anos depois, não muitos, eu encontrei com um tenente do exército, que foi meu colega de setor. Ele estava fardadinho, em Barra Mansa, com cap, botões dourados, 2 estrelinhas no ombro, com outro tenente que eu não conhecia, com as malinhas para pegar um ônibus para ir para o Rio. E eu estava justamente vindo pegar um ônibus para o Rio, só que estava chovendo muito em Barra Mansa, será Barra Mansa, a água estava até o tornozelo, e eu de sandália havaiana, né? A sandália havaiana, quando está a água assim, ela arrebenta. Então eu tirei a sandália, fiquei descalço, amarrei a sandália, meu cinto era uma corda de sisal. Do outro lado tinha um rolo de arame. Minha bolsa era também de sisal, de nó. Tinha uma mochila bem velha nas costas, cabelão, barba, rala, 23, 22, 23 anos. E encharcado da chuva. Ele não me reconheceu, com certeza. Aquele cara cabeludão, barbudo. Eu parei. Quando eu subi para comprar as passagens, estavam os guichês ali, eu vi ele sentado. E reconheci. E fiquei olhando para ele. Olha o Adalto, rapaz. Olha, sabia que ele ia seguir carreira. Ele estava a mesma coisa, a mesma cara. A única diferença era um bigodinho que ele raspava aqui em cima, deixava uma linha de pelos em cima dos lábios, sabe, Sargento Garcia? Mas era a mesma cara. Aí eu encostei na pilastra, assim, do lado da escada, fiquei olhando para ele assim, meio rindo, né? Aí eu vi que ele olhou para mim, aí olhou para o outro lado para ver o que eu podia estar olhando, né? Viu que não tinha nada, era com ele mesmo, mas já começou a franzir o senho, que esse cara tá me olhando. Daqui a pouco chegou o outro, com as passagens. Aí quando o outro chegou a pegar a bolsa, eu vi que ele falou alguma coisa e os dois olharam na minha direção. Falei, eu sou o assunto ali. E tô achando engraçado. E eles vieram vindo na minha direção para pegar a escadaria e descer pro setor dos ônibus. Eles vinham vindo na minha direção, me olhando assim fixamente, e eu olhando para eles calmamente e rindo, né? Assim, com um sorriso na cara. E eles achando aquilo muito estranho. E vindo. Quando eu vi que eles iam passar direto, sem me abordar,
Eu soltei assim, Adalto. Vixe, o cara tomou um choque. Deu um pulo na minha frente, agarrou meu braço. Quem é você? Quem é você? De onde você me conhece? De onde você me conhece? Eu falei, calma, velho, vai me bater, vai me prender, o que há? Aí ele largou assim, não, tudo bem, mas fala quem você é. Eu sou Marinho, cara, da preparatória de cadetes. Por isso que eu não gosto que me chamem de Marinhos, me lembra Exército. E também me lembra Globo. Mas tem cavalo marinho, pô. Tem, aí é do mar, né? Mas é que é um nome muito repetido. Mas sim, aí falei que eu era Marinho. Ele parou assim, eu vi que ele buscou no arquivo Marinho. Se arregalou, Marinho. Desolação completa. Marinho! O que aconteceu com você, cara? Foi uma desgraça? Foi mulher? Falei, não, velho, tô bem pra caramba, tô melhor do que antes. Não, você não tá bem, não, tô sim, tô ótimo, velho. Pô, você podia ser oficial hoje? Pois é, esse era o meu pânico, velho. Porra, cara, você ninguém me explica o que aconteceu. Eu falei, paga uma cerveja que eu conto. Aí ele dispensou o cara e foi comigo tomar uma cerveja. E eu comecei a explicar para ele o que tinha acontecido. Ele fazia os argumentos convencionais, não, mas o plano de carreira, as garantias sociais. Eu falei, você não lembra da gente sair para reprimir a população em manifestações? Não lembra da gente apontando o fuzil? É organismo de repressão, velho. A gente é usado. Sabe? Eu não quero minha vida ser usada para isso. Cara, ele não durou meio copo. Lembrou que estava em cima da hora e foi embora, sem pagar a cerveja. E eu fiquei olhando para ele assim, nitidamente em fuga, debaixo de chuva, correndo. Aquele oficial do Exército Brasileiro, todo cheio de botão dourado, correndo, atravessando a rua. Porque enquanto eu falava, ele ficava olhando para debaixo da mesa, assim, sem saber o que pensar. Ele falou, pô, mas você não vai poder dar uma boa escola para os seus filhos. Eu também não vou dar um mau exemplo de rendição para meus filhos. A vida passa muito rápido, velho. Quando você estiver velho, você vai olhar para trás e vai ver que você teve a serviço de um organismo de repressão. Falei dos direitos constitucionais da maioria das pessoas, falei da afetividade da galera menos possuída, a galera desvalida, periférica. E ele não tinha preparo para ouvir aquilo, ele não queria ouvir aquilo, ele fugiu espavorido. Ele deve ter sonhado com aquilo, imagino eu. Porque a história ainda continuou. Ele correu. Eu, se não tivesse a grana, eu chamava ele de volta. Ô, volta aqui, rapaz, paga a cerveja aí, velho, senão vou ter problema. Mas eu tinha a grana, eu vi que ele estava em fuga, respeitei o pânico dele, paguei minha cerveja, fui lá, comprei minha passagem, desci para os ônibus, ele estava na fila para o mesmo ônibus que eu ia pegar. Quando eu cheguei na fila, ele saiu. Ficou só o outro. E ele não voltou. A fila foi entrando, foi entrando, foi entrando. Eu era o último, dei a minha passagem, peguei o canhoto, subi, sentei logo atrás do motorista. O motorista entrou, ligou o motor, aí ele apareceu. Quando ligou o motor, aí ele entrou, passou por mim, fez assim e foi lá para trás. Eu não tinha dormido a noite inteira, apaguei. Acordei quando estava chegando, estava no Rio já, estava chegando não, estava estacionado com o motorista me sacudindo. Chegou, rodoviária! Acordei, o cara tinha ido embora, não tinha falado mais comigo. Aí eu fico imaginando, ele deve ter sonhado, deve ter tido pesadelo. Ele deve lembrar de mim até hoje. Não sei o que aconteceu com ele. Para mim foi uma experiência interessante, porque ele estava enquadrado e estava já insatisfeito. E o que eu fui falando nele foi incomodando muito. Olha quanta coisa você tem que engolir, cara. Olha quantos idiotas, quanta corrupção, quantas barbaridades você tem que presenciar. E ele estava no começo de carreira. E ele não queria pensar nisso. E eu nem sei se eu tinha o direito. Mas certas coisas acontecem, parece que eu não estou no controle. Tem algum motivo para eu ter passado ali na vida dele daquela maneira. Assim como teve encontros que eu tive, uma pessoa comprar um desenho ou aparecer, cara, eu te conheci 20 anos atrás, você vendia uns brochinhos, né? Eu falei, vendi. Pô, depois daquele papo, velho, minha visão mudou. Aí eu já percebi que eu estava em função naquela época sem perceber. Como se eu fosse uma antena. Desde que eu me dispus a buscar valores verdadeiros, a buscar uma atuação verdadeira na sociedade, a enxergar a realidade como ela é, eu comecei a servir de antena. Para quem? Sei lá. Eu sinto que tem muitas dimensões. E que tem seres em outras dimensões que participam da nossa evolução aqui. Daí a intuição, as premonições, as visagens que eles falam do sertão serem tão comuns. Os ateus não têm condição de tratar com isso. Mas para mim o ateu está muito próximo do religioso, sabe? São duas figuras que afirmam que eles não podem afirmar. O religioso diz como é, como funciona, como é Deus, quais são os valores divinos.
E o ateu diz que não existe nada disso. Eles estão falando de área que a razão não alcança. Nenhum pode dizer o que está dizendo, nem o outro. E na minha intuição, para mim é evidente que existem outras dimensões. É muito fácil de sentir. Eu já vi muita coisa que me faria um imbecil dizer que não acredito em nada. Na verdade eu digo não acredito em nada, porque eu sinto mais do que acredito. Eu sinto que tem coisa, mas eu não me dou o trabalho de entender. Já tem coisa suficiente à minha volta para eu entender. E eu percebo que as pessoas que mais se aprofundam nas religiões são as que mais se afastam da realidade. É muito comum ver um graduado religioso exercendo arrogância. Arrogância, para mim, é sinal de primarismo espiritual. Grandeza espiritual é humildade. E aí você vê os graduados das igrejas sem humildade nenhuma. Isso é religião, não é espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa muito mais profunda. A religião é o avanço da razão sobre a espiritualidade. E acaba sendo pretensioso, acaba sendo vazio, acaba causando conflitos, quando devia causar amor, devia causar união, devia causar solidariedade, ausência de preconceito, ausência de discriminação, ausência de julgamento. Isso é elevação espiritual. Mas é difícil encontrar isso nas religiões. Só que as pessoas são inseguras. Tem pessoas que, se você tira a religião dela, ela perde a muleta, não sabe se apoiar em nada, a vida perde o sentido. Então eu acho que não é direito tirar as muletas das pessoas. Elas é que têm que dispensar, na hora que se sentirem seguras. O que é preciso é acabar com a insegurança que a ignorância causa. Causa muita insegurança. E aí você fica com medo de morrer e ir para o inferno. Porque foi uma figura fabricada, muitos séculos atrás, exatamente para contenção de massa. Se não se comportar direito, vai para o inferno. Olha que lá o fogo queima, mas não consome. Você vai sentir, sabe a queimadura na fogueira? Você vai sentir aquilo direto. Cada segundo da tua existência ela vai ser eterna. E aí eu penso de novo, como é que pode imaginar um Deus assim? Como é que pode imaginar uma crueldade dessa partindo do ser perfeito? Eu não saberia dizer nem se é um ser. E realmente não me interessa. Eu não tenho grandeza para alcançar essas dimensões, essas magnitudes. É muito grande para mim. É muito grande para a gente. A espiritualidade está sempre na conduta, nos sentimentos que a gente produz dentro da gente, nos sentimentos que a gente provoca nas pessoas, na utilidade coletiva que a gente tem, na amorosidade, na compreensão, na serenidade, no senso de justiça, no senso de dignidade humana, no respeito por qualquer coisa. Eu acho que a sociedade, ela deturpa significado de palavras porque elas têm significados subversivos. O que é individualismo? Várias pessoas pensam que é egoísmo porque são induzidas pela mídia. Individualismo é respeito ao indivíduo com as características que ele tiver. Enquanto ele não é nocivo, ele tem que ser respeitado sendo ele o que for. Isso é individualismo. Mas essa é uma noção subversiva, porque nós estamos na sociedade do padrão. Tem que ter padrões. Quem está fora do padrão tem que estar errado. Então o individualismo foi transformado em egoísmo. Quando você escuta esse cara individualista, pode ver que o comportamento dele é egoísta, é centrado nele mesmo, ele quer tudo para si. Isso não é individualismo. Outra palavra trabalhada, radical. Quando você escuta esse cara é radical, você escuta ele é agressivo, ele é intolerante, ele é violento, ele é gritador, é brigalhão. E o que é radical? Radical é ir à raiz, procurar a raiz. Eu posso me dedicar a estudar a razão da existência da miséria sendo um cara tímido, recolhido, pacato, inofensivo. E eu vou estar sendo radical, porque eu estou buscando as raízes. Mas nós estamos na sociedade da superficialidade. É preciso criminalizar o aprofundamento. Então radicalismo virou sinônimo de desagradável, briga, falta de respeito, intolerância. Para quê? Para que se ridicularize as reflexões. Papo cabeça, outra expressão para desqualificar a reflexão. Aí você vê os superficializados, teleguiados, rejeitando as questões mais profundas. Não aguento papo cabeça. É porque está acostumado com papo idiota e quer ficar na idiotice mesmo. Aí é que eu digo, é preciso a gente sintonizar
aqueles que têm a vibração da gente. Reflexivo chama reflexivo. Do mesmo jeito que briguento chama briguento, pilantra chama pilantra. Formam egrégoras que estão em sintonia. O Einstein tem uma frase ótima nesse sentido. Tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a sua frequência e essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Então esse sintonize a sua frequência é exatamente aquilo que eu estava falando antes. A sua frequência é formada pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos, pelos seus desejos, pelo seu caráter, pela sua visão de mundo, pela sua conduta, pelos sentimentos que você causa nos outros, pela sua atuação social, pela sua atitude como pessoa humana. Tudo isso forma a sua frequência. Então, se você é um cara mal-humorado, arrogante, que vive baixo astral, sempre com raiva, você vai encontrar o que essa frequência sintoniza. É óbvio. Vai encontrar fingimento de muita gente que tem medo de você. Vai encontrar outros que também são como você, mal-humorados, brigalhões. Vai estar sempre se aborrecendo e aborrecendo os outros. Sintonia de frequência. A realidade que a gente tem é construída com a nossa sintonia de frequência. Alguém está medindo quanto tempo eu estou falando? Eu falo pra caralho, não tenho noção não. Eu precisava que alguém perguntasse alguma coisa. Quer perguntar alguma coisa? Queria. Meu nome é Giovanni, alguns aqui me conhecem, eu sou professor aqui na rede pública de português, literatura, linguagem. E também sou poeta, tem outros poetas aqui na casa. E assim, me emociona muito quando você toca na questão da educação, que a gente que está lá dentro, principalmente que está vibrando nessa frequência, é muito pesado, porque é um ambiente extremamente castrador, limitador, e o professor ele joga nos dois times, né? Ele tem que jogar no sistema, cumprir procedimentos ali do sistema educacional, e ao mesmo tempo ele tem que tentar romper, quebrar essa mentalidade na cabeça da molecada. Então é um jogo jogar dentro, tentando quebrar por dentro. É uma coisa que me dói muito, e principalmente quando você me lembra muito Paulo Freire, né? Na maneira de lidar com a educação. E aí, pensando nisso, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na escola, finais do fundamental, ali ensino médio, que eu imagino que deve ter sido no auge da ditadura ali, sei lá, 70 e poucos. E como que você vê hoje, assim, porque eu vejo que esse modelo está ruindo de educação. Não tá dando, ele já não dava conta, acredito que na minha época já não dava, eu já sentia que esse modelo é um modelo que ia ruir, que não ia aguentar, né? E como que você vê assim lá, como que você vê hoje? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Velho, em 64 tinha programas de ensino, o professor tinha plano de carreira, tinha um bom salário, o João Goulart estava investindo realmente em educação. Aliás, esse foi um dos motivos pelo qual ele caiu. O sistema de educação ele é deliberadamente mediocrizante, enquadrador, empresarista. Ele forma competidores para o mercado e não seres humanos para viver em harmonia. Mas é intencional. E lá dentro, os professores que têm a vocação são perseguidos, é óbvio que são. São podados de todas as maneiras, são observados com muito cuidado. E criou-se uma casta de professores desinteressados. Você vai passar dos professores, os caras estão falando mal de aluno. Isso não é professor, cara. Ele não é professor, não nasceu para isso. É que nem médico, cara. Essas duas profissões deviam ser sagradas na sociedade. O ensino e a medicina. O cara tem que ser vocacionado, tem que gostar de tratar com as crianças ou com os adolescentes. Ele tem que ter o dom da comunicação, ele tem que ter a intenção de formar seres humanos. Mas isso não está de acordo com o sistema vigente, dominado de cima. A função da escola pública é criar a massa de baixa qualificação. A função da escola particular é criar aquela classe minoritária que vai gerenciar a mão de obra, a baixa qualificação. Existem pessoas que percebem isso. Agora, eu acho ingênuo você achar que entrando no sistema você vai quebrar o sistema. O que você faz é oferecer oportunidades para aqueles alunos que têm um brilho diferente nos olhos. Em cada sala que você vai, você encontra 3, 4, meia dúzia que brilham diferente, que sentem diferente, que vibram diferente, que têm um outro tipo de pergunta, que têm um outro tipo de interesse, que têm uma profundidade muito maior do que os demais.
No meu tempo, velho, era um por classe ou nenhum. Hoje as exceções têm se multiplicado muito. Eu acho que é com esses, principalmente, que a gente tem que trabalhar. E a escola não está dando conta. A escola nunca deu conta.